eu errei aqui, calma aí, que eu já vou localizá-los. Lucas, acho que é capítulo 4, desculpa aí. Eu botei o versículo. Capítulo 4. É isso? Não, calma aí. Vou me achar aqui. Deixa eu me achar. Vamos lá em Mateus 8. Mateus 8. Versículo 1. Aí na referência está certo, Bia? Também está errado? Mandei errado e ficou. Mateus capítulo 8, versículo 1. Lucas seria 5:12, a referência certa. Então, são textos do Evangelho que nós vamos ler, aí Mateus capítulo 8, versículo de 1 ao 4, mas ele também está, mesmo milagre, né? Mesma transformação está em Marcos 1, 40 ao 45, e Lucas, sim, Lucas capítulo 5, versículo 12 ao 14. Então, vamos ler Mateus 8, versículo de 1 ao 4. Que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Você pode abrir agora lá em Lucas 5:12, só para a gente seguir aí o livro que a gente colocou. Lucas 5:12. Lucas capítulo 5, aí sim está certo. Lucas capítulo 5, versículo 12. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Até aí. Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti e pedimos ao Senhor, Pai, fala conosco nessa noite. Fala conosco nesse encontro de semana, nessa quinta-feira. Ministre nossos corações, ministre nossas mentes. Nos faz conhecer cada vez mais quem Tu és. Às vezes uma dificuldade de Te conhecer, há uma dificuldade de Te reconhecer e agir de uma forma que a gente Te conhece, agir como quem Te conhece, não como estranhos a Ti, ao Deus que ama, ao Deus que tem compaixão, ao Deus que toca, ao Deus que nos trata não segundo as nossas lepras, nossas feridas, mas sim segundo a Tua graça, a Sua misericórdia. Então fala conosco, Senhor, nessa noite, antes de nós cearmos mais uma vez, antes da gente trazer à memória o Seu sacrifício. Fala conosco mais uma vez, se apresenta, Senhor, a nós mais uma vez. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma coisa que a gente precisa sempre tomar muito cuidado, e na hermenêutica, que é a ciência de interpretação, aí quando fala de teologia bíblica, tem hermenêutica no direito também, mas falando de Bíblia, hermenêutica é a ciência que regula a interpretação. Nós não podemos interpretar a Bíblia
ou até qualquer um livro, de qualquer maneira. Existem regras, seja a regra do contexto, do que está sendo escrito, você não pode pegar um texto isolado, mas uma das coisas também que se fala é buscar conhecer a cultura da época bíblica. A gente precisa, nós temos aí 2000 anos, falando aí do Evangelho de Lucas, 2000 e poucos anos de distância, então há muita diferença cultural, como nós falamos, acho que foi domingo, sobre a questão de que o cristianismo, se a gente pode chamar assim, ou o evangelho, ele sai do judaísmo. Jesus era judeu. Então, há muita cultura judaica na Bíblia, há muita coisa judaica. Então, quanto mais a gente se familiariza com esses termos, e a gente estuda e tenta entender, mais compreensão a gente tem, mais entendimento a gente tem. Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente lê algumas coisas na Bíblia, nos Evangelhos, por exemplo, quando nós acabamos de ler, se a gente não tentar buscar a questão cultural, como que era aquele período, o que estava se passando, o que estava acontecendo, a gente perde muita riqueza, a gente perde muito detalhe das coisas. Daqui a, sei lá, 100 anos, quando as pessoas começarem a estudar sobre nossa geração, e vamos falar da Covid, por exemplo, se elas não buscarem ler, tentar entender, elas vão ter muita dificuldade de saber o que nós passamos, o que nós sentimos nesse período. Para que elas saibam, elas vão ter... Claro que agora há muito mais facilidade, que agora a gente tem imagem, a gente tem vídeo, a gente tem registro. Mas imagina nessa época para agora, onde você tinha pergaminhos, onde as coisas eram passadas oralmente, e chegou até a gente, né? Então, é muito importante buscar conhecer a questão cultural, social, religiosa da época. Então, a gente acabou de ler, voltando ao texto, que estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Um homem coberto de lepra. Aqui, nessa tradução aqui, já diz um homem cheio de lepra. Então, a doença terrível desse tempo aqui, e já desde o Antigo Testamento, era a lepra, que hoje a gente conhece como hanseníase. É uma doença terrível, contagiosa, hoje já tem cura, já tem tratamento. Infelizmente, o Brasil, depois da Índia, ainda é um dos maiores, assim, o índice altíssimo de hanseníase, só perde para a Índia. Mas hoje há tratamento, um tratamento pelo SUS, e muito bom tratamento. Há uma medicação que tem que ser dada pelos médicos, na presença do médico. Você não pode tomar ela sozinho. A primeira medicação para quem faz tratamento de hanseníase. Ela é feita com o médico te acompanhando, e há outras que você vai tomando durante o tratamento. O que se pede é que não se interrompa o tratamento, ele dura 6 meses, mais ou menos, e isso precisa ser levado a sério, mesmo que os sintomas vão melhorando. Mas era, na época bíblica, uma doença terrível. E por que ela era terrível? Primeiro, porque não tinha cura. Segundo, que era uma doença lenta, ela vai se progredindo, mas a pessoa vai ficando numa condição muito complicada. E havia um problema também de que ela, para a cultura judaica, era uma doença que era impura. Então, uma pessoa que começasse a ter qualquer escamação ou uma mancha branca e que ficasse os pelos brancos, ela tinha que imediatamente se apresentar ao sacerdote, que era o representante religioso e que fazia ali um papel de médico, e ele iria analisar aquela mancha, e ele, dependendo da dimensão, da profundidade, ele ia te mandar ficar 7 dias afastado, 7 dias isolado, em quarentena lá, 7 dias. Depois de 7 dias, você voltava ao sacerdote, ele ia examinar você novamente, e se aquela ferida estivesse mais profunda, ele ia analisar mais uma vez, ia mandar você ficar mais 7 dias afastado, e ali, se aquilo fosse progredindo mais, você era considerado leproso, imundo, essa era a expressão, e você era automaticamente isolado da sua família, tinham que queimar colchão,
tinha que isolar a sua casa. Era uma coisa muito terrível. E é interessante que, mesmo sendo algo tão lá de 2000 anos, eu estava lendo alguma coisa aqui no Brasil, num tempo muito complicado, onde no Brasil se criaram leis, antes de ter aí a cura, né, os remédios, antes de se inventar aí esses remédios, que faziam, as pessoas que estavam com lepra eram afastadas das suas famílias. E crianças que estavam apresentando sintomas de lepra eram afastadas do convívio dos seus pais. E ainda foram quando se criaram os leprosários, ainda existentes até hoje, alguns leprosários no Brasil. E é uma doença terrível. Tem pessoas que podem ficar com ela 6 anos sem manifestar nada. E ela vai debilitando, porque ela vai criando dormência. É onde ela vai criando dormência, por você não sentir nada, você se machuca sem perceber, você se queima e não percebe. E aí vai gerando fraturas. Então, era uma coisa assim assustadora. Aí quando a gente pega isso e ainda coloca a parte religiosa, que era a realidade desse tempo, uma pessoa com lepra era alguém que era visto como alguém completamente amaldiçoado, que ninguém queria ter contato, queria ter acesso, tanto era do ponto de vista da sociedade, como da própria pessoa, porque a própria pessoa anunciava a sua chegada. Primeiro que não podia ir em qualquer lugar, tinha os locais que ficavam separados, mas qualquer aproximação da cidade, o leproso tinha que gritar, imundo, imundo, ele tinha que dizer, imundo, imundo, tocar sino, usar roupas coloridas, às vezes muitos deles mutilados, por causa dessas lesões, e há uma série de coisas que vai acontecendo no corpo, que a pessoa perde, o nariz vai deformando, a fisionomia vai ficando estranha, vai perdendo visão. Gente, é uma coisa terrível, terrível. Eu conheço uma pessoa que teve hanseníase, lepra, e ela não fez o tratamento adequado, e o que a lepra atingiu já afetou todo o movimento da pessoa, fica todo deformado, muita dificuldade de se locomover. Assim, é uma coisa de dar pena. E aqui nós vemos que um homem coberto de lepra, e quando a gente pega essa expressão, é porque ele já estava num estágio muito avançado. Ele já estava com corpo, pele totalmente tomado. E esse homem, nesse estado, coberto de lepra, quando ele viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe. E aí eu queria, pegando aí essa fala que eu disse da questão cultural, dessa questão religiosa, social, da condição desse homem, que você se colocasse no lugar desse homem. Você se imaginasse nesse lugar de uma doença terrível, incurável, você longe de todo mundo, da sua família, você ficou distante de todos, você perdeu sua identidade, você perdeu o convívio com seus filhos. E essa era a condição desse homem, totalmente tomado por aquela doença. As expressões, alguns diziam que ficava com a face de leão, o rosto ficava deformado. E esse homem, nesse estágio, viu Jesus, e ele prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe. E ele disse, se quiseres, pode purificar-me. Ele não diz, pode me curar. Ele diz, purificar, porque sempre quando se fala em lepra, na Bíblia, nunca é cura, mas é purificar. É essa expressão. E ele diz, se quiseres, podes purificar-me. E é tão bom você saber que você tem alguém a recorrer. É tão bom você saber que, em meio às suas situações difíceis, onde pessoas não podem te responder, há alguém que pode te ouvir. E esse homem aqui, nessa condição terrível, ouviu dizer e percebeu que ali havia alguém diferente, alguém que ele cria, alguém que ele sabia que era o próprio Deus. E ele diz, se quiseres, pode purificar-me.
E diz, versículo 13, que Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Agora, irmãos, o que mexeu comigo enquanto eu estava meditando nesse texto foi que o Cristo que nós servimos, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece as suas dores, Ele conhece o seu drama pessoal. Imagina aí, como nós dissemos e tentamos descrever de uma forma mínima possível, o quadro desse homem e o quanto que ele estava sentindo isolado, e a questão da pandemia trouxe muito isso. Eu não sei se você, em algum momento, durante a pandemia, se sentiu, por algum motivo, que as pessoas tiveram medo de você, porque você estava com algum tipo de tosse, e você não conseguiu segurar a tosse, ou porque você estava com algum sintoma visível, olho lacrimejando, ou porque você espirrou, e a pessoa te olhar e se afastar. É uma sensação muito ruim. É uma sensação horrível, de rejeição. E eu fiquei tentando me imaginar, se é tão duro para a gente se sentir rejeitado, imagina nessa condição desse homem, onde você é visto como imundo, onde a lei dizia o seguinte: se alguém tocasse em você, se você tocasse no leproso, você se tornava impuro. Aí você tinha que fazer todo um procedimento para voltar ao convívio social, porque você tocou no leproso, você tocou na cama do leproso, no lençol do leproso. Aí você tinha que ficar 7 dias afastado, passar por todo o processo que eu falei, porque havia o risco de contaminação. Então, era a mesma coisa de tocar no caixão. Um judeu tocar no caixão, tocar no morto, ele se tornava impuro, ele tinha que passar por um processo de novo. Então, era a mesma coisa, tocar no leproso era tocar no morto. Era ser impedido de continuar junto com as pessoas. Então, imagina isso na mente do leproso. Então, nós temos aqui alguém desesperado, nós temos alguém aqui debilitado emocionalmente, fisicamente, e ele se prostra com o rosto, ele roga, ele pede: se quiseres, pode me purificar. E diz algum dos evangelhos que Jesus se encheu de compaixão. Ele se encheu, quando ele viu aquela cena, ele se encheu de compaixão. Eu imagino Jesus fazendo ali um raio-x daquele homem, vendo toda a história dele, o que ele deixou para trás, tudo que ele deixou, tudo que ele largou, como que ele estava, o seu coração. E aí Jesus se encheu de compaixão. Quando vão olhar no original, é como se fosse assim, ele sentiu nas vísceras. Jesus sentiu dentro dele. Ele sentiu no estômago, ele sentiu no íntimo dele. Quando diz compaixão aí, quer dizer isso, no íntimo dele. E ele estendeu a mão e tocou nele. Isso é algo incrível. Por isso que a gente precisa entender o que significava um leproso nesses dias, nessa época. Imagina você diante de tudo isso que eu falei. Jesus, quando vê aquele homem, faz aquele pedido. Jesus se enche de compaixão e tocou nele. Imagina você tocar numa ferida viva, num homem todo ferido, todo machucado. Imagina você tocar em alguém que a lei dizia que você não podia tocar. Imagina você tocar em alguém que se sente excluído, que se sente menosprezado, que se sente, esquecido. Esquecido por Deus, esquecido por todos. E Jesus olha para aquele homem, antes de qualquer coisa, ele toca naquele homem. Isso precisa nos encher de esperança. Às vezes, diante de uma santa ceia, a gente olha para a gente se sente sujo. A gente se sente imperfeito. E muitas vezes essa sensação, ao invés de nos aproximar e nos prostrarmos e dizermos para Ele: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Não, muitos vão embora. Muitos nem pedem. E esse texto e essa história nos lembra que esse Cristo que nós servimos, Ele é um Cristo que toca em nós mesmo, a gente cheio de lepra. Talvez os religiosos olharam e pensaram: o que é isso que ele está fazendo?
Talvez o próprio leproso se assustou. O próprio leproso deve ter sentido um susto, ao mesmo tempo deve ter sentido consolado. Porque enquanto todo mundo se afasta, enquanto todo mundo enxota, enquanto todo mundo joga pedra e manda embora, há alguém que se aproxima e o toca. E é isso que eu queria hoje, antes da gente cear, pensar. Nesse Cristo que toca, que se faz pecador por nós. Porque aquele que toca no leproso se torna impuro. Ele está acima da lei. Ele está acima de Moisés. Ele está acima de tudo, porque Ele é o próprio Deus. E Ele diz para aquele homem, quero. É importante dizer que ele não disse, Senhor, eu determino, o Senhor vai ter que fazer. Não, ele não tenta determinar para Deus. Ele disse, se quiseres, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Esse imediatamente é maravilhoso, porque se para o sacerdote, ele não sabia muito bem se aquilo era lepra ou não, por isso que ele mandava a pessoa ficar 7 dias lá, voltar, se melhorasse, ele, olha, vamos esperar mais 7, e melhorou de vez, ó, você está livre. Para o sacerdote era assim, mas para Cristo não, imediatamente aquele homem ficou são. Eu imagino toda a sua pele, todo o seu rosto deformado, tudo aquilo voltando ao normal. Instantaneamente, imediatamente, a lepra o deixou. Imediatamente, ele estava livre, purificado, liberto daquela situação. Sabe, irmãos, não há por que a gente ficar estendendo coisas que nos acompanham. Não há por que a gente ficar estendendo sentimentos que já para a gente ter deixado. Não há porquê, nada se justifica a gente ficar anos e anos na mesma conversa. Não precisa a gente ficar anos e anos fazendo as mesmas coisas. É triste a gente olhar situações em que se repetem. Passa anos, sai ano, e você olha e aquilo se repete. Aquela mesma postura, aquele mesmo jeito, aquele mesmo pecado, aquilo não é deixado, não é abandonado, aquilo continua. Nada muda. E nós já estamos próximos de dezembro. Talvez você olhando para o seu ano, você pense, gente, eu estou a mesma pessoa. Eu estou do mesmo jeito. Nada foi construído. Nada foi mudado. Eu vou virar esse ano de novo sendo o mesmo. Quando, na verdade, a vida cristã é uma caminhada para cima. É algo que, como a luz diz lá da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Ou seja, nós temos um Cristo que, quando diz, quero, ele purifica, ele tira a lepra, ele tira o pecado, ele lava com o seu sangue imediatamente. Não é algo que a gente precisa e dependa, como no sacerdote, de ficar indo e vindo. Não, imediatamente ele está aqui. E nós temos a oportunidade hoje de primeiro entender que Ele faz o que ninguém faz. Ele não lança em rosto, Ele não faz cara feia, Ele não fica nos discriminando. Não, Ele simplesmente toca na pele ferida, na pele que cheira mal, na pele deformada, no homem esquecido, abandonado, sem família, perdendo a identidade. Ele se importa, ele toca, ele se chega, e ele está aqui, e ele nos dá a oportunidade hoje da gente se agarrar com esse poder maravilhoso do Evangelho, que é libertador. Eu queria muito que a gente pudesse sair daqui, ou você que está em casa nos ouvindo, para um novo tempo, para uma nova história, que a gente não repetisse situações que não nos levam a nada, mas que a gente cresce nisso que esse homem creu,
Porque ele disse, se quiseres, podes purificar-me. E eu tenho certeza, irmãos, que se há no teu coração um desejo de mudança, de transformação, você tem nele um Deus que te ama e que se aproxima e que te oferece uma pele limpa, uma história limpa, um novo tempo. Eu imagino, eu fico tentando, acho que talvez a gente nunca consiga, mas pensar o que se passou na mente dessa pessoa. Às vezes eu fico pensando o que é, como que deve ser ganhar na loteria. O cara está ali na maior luta para pagar a conta, daqui a pouco o cara se torna milionário, de um dia para o outro. Acho que esse camarada experimentou algo maior do que isso. Imagina esse cara que estava ali mancando, sem enxergar direito, todo mal, sem referência de família, mais nada. Daqui a pouco, do nada, ele se vê livre. Tanto que Jesus disse assim, olha, eu te repreendo, para que você, ele fala de forma enfática, Jesus, você não conte isso para ninguém, não fale para ninguém, vai lá, mostre que você é o sacerdote, cumpra o que a lei manda, vai lá se mostrar o sacerdote. Agora eu te digo, não conta isso para ninguém. Por quê? Porque se ele contasse, aquilo iria dificultar o ministério de Jesus, tanto por perseguição, quanto por um número de pessoas querendo um milagre. E a intenção dele não era um milagre, a intenção dele era salvar o mundo. Não era gerar especulação, ou pessoas buscando somente a cura. Ele queria muito mais do que isso. Então ele disse, não conte para ninguém. Só que aquele homem estava tão tocado, tão alegre, que ele abriu a boca e contou para todo mundo. Ele começou a contar para todo mundo. E aquilo foi um problema para Jesus. Jesus teve que se afastar, se isolar, porque a multidão veio atrás. Mas aquele homem não conseguiu se conter, porque foi uma mudança radical. E nós estamos aqui, nós cremos no Senhor, só que parece que a gente não crê no poder desse Deus para transformar nosso coração, para transformar aquilo que a gente quer que seja transformado, para a gente superar situações que a gente viveu. E a gente crê nesse Deus que tem um poder de fazer algo instantâneo na nossa vida, de nos purificar. Nós estamos diante dessa mesa, diante desse Cristo que morreu e ressuscitou, porque nós cremos no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Como diz, não me envergonhe do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação. Coisas tremendas acontecem quando a gente se encontra com o Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que você coloca como se não fizesse parte daquilo que Ele pode fazer, meu jeito, isso não tem a ver com Deus, isso não tem a ver com minha relação com Cristo, isso não tem sim, Ele tem interesse em tratar você, Ele tem interesse em tocar no teu coração, Ele tem interesse em ver você mudar, em ver você crescer, você amadurecer, você romper com essas coisas que te prendem ao passado. Ele tem interesse em te fazer uma nova criatura, em ver você crescer, você sair liberto, sair transformado. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui, quando a gente estiver orando. Nós temos Ele aqui conosco. Ele é Deus Emanuel, o Senhor presente. E eu queria que a gente orasse por isso, antes da gente encerrar. Queria que você fechasse seus olhos e a gente fizesse essa oração diante do Senhor. E a gente dissesse para Ele, Senhor, eu quero hoje ter uma experiência como desse homem. Eu quero ter uma experiência como desse homem. Eu quero ter uma experiência de transformação. Toda a reação nossa é de se esconder, é de se isolar. Tem pessoas que, infelizmente, ainda hoje, quando sabem que é Santa Ceia, não conseguem vir. Elas não entenderam o Evangelho ainda. Elas não entenderam o plano de salvação. Elas não entenderam o que o sangue de Cristo pode fazer e fez. A relação delas é religiosa.
Nós estamos diante daquele que tocou o leproso, daquele que não tem medo do que a lei ou que os religiosos possam dizer, porque Ele é o próprio Deus. Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, a coisa mais contraditória que você pode fazer é você ter medo desse Deus, é você se afastar desse Deus. Você deve sim se aproximar dele e dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E o mais incrível é que você vai ouvir dele a resposta positiva: quero, seja limpo. E aquele homem imediatamente ficou limpo. Senhor, que hoje, nessa noite, nós saiamos daqui certos do Deus que Tu és, rompendo com essa relação rasa, superficial, tímida, para uma relação mais profunda, te envolvendo em tudo que diz respeito à nossa vida, não te colocando em alguns lugares, mas em todos os lugares da nossa vida, tomando a frente nas nossas relações familiares, relações de família, de amigos, marido e mulher, pai e filhos, em tudo nós queremos que o Senhor passe com Teu sangue precioso. Transforma a nossa vida, transforma a nossa mente, transforma o nosso caráter, transforma o nosso coração. Senhor, nós queremos viver uma experiência nova contigo. Nós queremos viver uma experiência transformadora. Nos leva a esse lugar, Senhor. Nos faz enxergar um novo tempo, onde a gente pode, Senhor, sair como aquele homem, que a gente não se contenha, que a gente não fique calado. Mesmo que diga, fique calado, nós não temos como parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Eu profetizo, meu irmão e minha irmã, sobre a sua vida, que aquele Cristo, esse Cristo que está aqui, que estava ali com aquele homem, te tocando, te libertando, te limpando, te sarando, para que você tenha uma vida nova em nome de Jesus. Os irmãos vão levar os elementos até você, você vai estar ceando, você vai estar recebendo da mão da Denise aí os elementos, e a gente vai estar ceando juntos. E a gente vai refletindo sobre tudo isso que nós falamos aqui. Ô Senhor, obrigado, Senhor, pelo Teu amor incondicional, por essa compaixão, Senhor, que o Senhor sente por nós, por esse amor, que nós não temos nem ideia do seu tamanho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.